Vamos resolver mais uma questão que caiu na prova do ITA em 2009, onde ele dá as seguintes informações: que você tem uma função f de r em r menos o zero, e que essa função transforma uma soma em produto, ou seja, f de x mais y é igual a f de x vezes f de y, para todo x, y real, e o f de x é diferente de 1 para todo x real menos o zero. Aí nós temos as afirmações. 1. F pode ser ímpar. 2. F de 0 igual a 1. 3. F é injetora. 4. F não é sobrejetora, pois f de x é positivo para todo x real. Na realidade, nessa questão ele pede as afirmações falsas. Então, a primeira coisa que você tem que observar é quanto à característica dessa função. Através desta característica, de você transformar a soma em produto, você deve procurar associar qual a função que tenha essa estrutura. Aí, a função que terá essa estrutura é nada mais nada menos do que f de x igual a elevado a x. Ou seja, trata-se de uma função exponencial. Lembrando que esse a aqui, que é a base, tem que ser positivo e diferente de 1. Então veja, agora como é que eu posso garantir de fato que se trata dessa função exponencial quando segue essa estrutura? Veja só por quê, ó. Veja por quê. Vamos fazer bem aqui nesse pedaço. Eu sei que f de x mais y é igual a, vamos substituir aqui o x por x mais y, a elevado a x mais y. Só que da propriedade de potência, a elevado a x mais y é o mesmo que você escrever a elevado a x vezes a elevado a y. Observe que nós transformamos num produto de potência prima base. Por daqui você pode voltar para essa potência. E quem é a elevado a x? É o f de x. E quem é o a elevado a y? É o f de y. Então observe que desta soma transformamos em um produto. A partir de qual função? Da função exponencial que segue essa característica. Então lembrando que na função exponencial a base tem que ser positiva e diferente de 1. Então com isso, você agora já começa a observar que você já deve associar ao gráfico desta função, né? E como é que é o gráfico? O gráfico da função exponencial, ele segue duas situações. Primeiro, quando A é positivo, é maior do que 1. Quando se trata do A maior do que 1, trata-se de uma função crescente. E quando x for 0, imagem é 1. Ele tende a tocar o eixo do x, né? Mas nunca toca. E quando A estiver entre 0 e 1, trata-se de uma função decrescente. E também ela toca o eixo do y exatamente no 1. Porque quando eu substituo x por 0, né? A elevado a 0, já que eu sei que o a é diferente de 0, a elevado a 0 vai dar 1. Então, os gráficos da função seguem este padrão. Um é crescente quando A é maior do que 1, o outro é decrescente quando A estiver entre 0 e 1. É decrescente a função exponencial. Então, vamos analisar a partir do A maior do que 1, que não perde nenhum efeito também ao ser analisado quando A estiver entre 0 e 1. Então, se você pegar aqui novamente o gráfico dessa função, considerando A
maior do que 1, você tem essa estrutura, tá aí, onde é 0 a imagem é 1, e aí você pode analisar. Primeiro, f pode ser ímpar. Gente, essa função, ela jamais poderá ser ímpar. Por quê? Porque para uma função admitir a paridade ímpar, significa dizer que elementos opostos, eles vão gerar imagens opostas. Então veja, um elemento aqui qualquer, por exemplo 1, ele vai ter uma imagem positiva. O elemento menos 1 também vai ter imagem positiva. Eles são diferentes. E para ser ímpar, essas imagens devem ser opostas. Se for, por exemplo, uma imagem menos 1, a outra imagem tem que ser 1. Então, essa função ela jamais poderá ser ímpar. 2. F de 0 igual a 1. F de 0 igual a 1. Isso aqui é verdade. 3. F é injetora? Gente, essa função, ela sempre vai ser injetora. Por quê? Porque você pode observar que quando você pega dois elementos distintos do domínio, perceba que suas imagens vão ser também distintas. Então, qualquer situação que você pegue dois elementos quaisquer do domínio diferentes, as imagens vão ser diferentes. Portanto, essa função ela é injetora. Isso aqui é verdade. 4. F não é sobrejetora. Bem, para que uma função seja sobrejetora, significa dizer que você deve analisar a questão da imagem. Observe que a imagem ela está acima do eixo do x, ou seja, essa imagem é nada mais, nada menos de que os reais diferente de zero, os reais positivos, né? Então, se eu digo reais positivos, eu estou garantindo que ele não pode ser zero, né? Está acima do eixo do x. Então, observe que a imagem são os reais positivos. Aí, quando você olha para o contradomínio, ele considera os reais menos o zero. Então, observe que esses dois conjuntos, imagem e o contradomínio, que é esse segundo conjunto aqui, eles são diferentes. Portanto, essa função, ela não poderá ser sobrejetora. Então, f não é sobrejetora, pois a imagem é positiva para todo x real. Então, pode observar aí o que eu estou dizendo, né? O f de x é maior do que zero é porque a imagem é positiva. E se a imagem é positiva, você pode observar que ela é diferente do contradomínio. Então, essa quarta opção também ela é verdadeira. Então, dentre as alternativas, você terá aí, como ele está pedindo a falsa, a letra E, que apenas um é falsa. E aí você tem mais uma questão. E agora a respeito de funções, né? Então, não esquecer dessa caracterização. Está associada a qual tipo de função? Transformar soma em produto, trata-se da função exponencial.